Estamos de volta com o DC Notícias e ao meu lado está Luiz Rigo. Ele é coordenador do programa Família Acolhedora de Foz do Iguaçu, um programa importantíssimo que tenta encontrar famílias para dar abrigo para crianças e adolescentes que, por algum motivo, estão longe dos pais biológicos. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado. Luiz, amanhã tem mais uma reunião. Exatamente. Para começar 2015 com novos candidatos. Como que funciona? Isso mesmo. Boa tarde a todos. Amanhã nós faremos uma reunião às 18h30 para toda a comunidade que está interessada em se candidatar a ser família acolhedora. Onde vai ser? Vai ser na Associação Fraternidade Aliança, a AFA. É ali no Porto Meira, fica bem atrás do CAIC do Porto Meira. É a Rua Boa Esperança, número 56. E daí? As famílias se cadastram? Como que começa o processo? O primeiro assunto é a palestra. Exatamente. Nós fazemos uma palestra onde a equipe técnica tira todas as dúvidas das famílias, como funciona exatamente a família acolhedora, e a partir daí a família preenche uma ficha cadastral. Então ela está dentro do processo seletivo. Né? E esse processo é composto por avaliação psicológica, visita domiciliar, entrevista com toda a família, porque todos os membros têm que estar interessados. E aí sim, até o final do processo, elas são... Quem faz essa entrevista? É a própria equipe técnica do Família Acolhedora, uma psicóloga e uma assistente social capacitados para isso. Quanto tempo leva? Atualmente nós estamos levando em torno de 3 meses, porque ele é bem criterioso. Então até junho a gente espera concluir isso, né, de uma forma bem eficiente, porque como é para inserir criança e adolescente, que já vem de um contexto de vulnerabilidade, essas famílias elas têm que estar muito bem preparadas. Não pode dar errado, Não né? pode dar errado. Tá certo. Exatamente. O que a família deve ter e o que a família não deve ter para ser uma família acolhedora? Nós temos alguns critérios, né, os principais deles. Os membros têm que ter, os guardiões, né, têm que ter acima de 25 anos de idade, residir em Foz do Iguaçu, não ter interesse em adoção, porque isso pode prejudicar o processo, né, e principalmente ter disponibilidade afetiva e de tempo para essa criança. Porque você está, muitas vezes, recebendo uma criança num contexto ali de vulnerabilidade, até de negligência, então você tem que dedicar tempo a essa criança, amor. O casal precisa... Não necessariamente precisa ser um casal. Não precisa ser um casal. Não, pode ser uma família monoparental, ou só uma mãe, ou só um pai, no caso, certo. Que tenha essa disponibilidade de cuidar dessa criança. Esse desejo, né? Esse desejo. Porque tem que ser uma coisa muito do coração, né? Exatamente. E nós falamos muito isso, é uma missão, né? A pessoa dispor, até o nosso slogan é, me empresta a sua família. Então, emprestar a sua família não é para qualquer um. E tem que ser aceita, a criança também tem que ser aceita por todos da família, inclusive os filhos, né? Principalmente os filhos. Muitos chegam dizendo, eu quero uma companhia para o meu filho. Então isso é importante. Olha. Precisa fazer parte da família e o filho precisa inserir aquela criança, porque provavelmente vai dividir o mesmo quarto, vai dividir os brinquedos, vai ter que saber lidar com a questão das roupas, é roupa igual, é diferente, então tudo isso é fundamental. Quantas crianças podem ir para cada família e por quanto tempo essa família acolhedora fica com essa criança ou adolescente? Via de regra, nós damos preferência no máximo a 2 crianças separadas ou grupos de irmãos, que podem ser até 3 irmãos, 4 irmãos. O tempo geralmente é de 6 meses até no máximo 2 anos. Espera-se que em 6 meses a gente consiga devolver essa criança para a família de origem. Esse é o intuito do programa, né? Devolver para que os pais possam ter de volta os seus filhos. Perfeito. O Família Acolhedora, na realidade, ele só cuida temporariamente, a gente fala, né? Empresta a família temporariamente, mas o foco mesmo é que seja feita a reinserção familiar. Então, o pai, a mãe, a avó, algum tio, geralmente conseguimos bons resultados. Nesse período que está com a AFA, que nós estamos executando, nós tivemos um caso de reinserção e temos outros casos que estão sendo trabalhados, porque a família ela precisa ser toda reorganizada, né? Às vezes é uma situação de drogadição, é uma negligência, isso não se resolve da noite para o dia. Então, o trabalho é feito com a família de origem e com a família acolhedora. Isso. Em que casos que os filhos, na maioria dos casos, os filhos são retirados da família, por quê? Hoje, em Foz do Iguaçu, a grande maioria é por conta da drogadição dos pais. Então, muitas vezes os pais estão usando droga e isso, né, gera a negligência do filho. O abuso físico, muitas vezes, né, a violência física, também gera o acolhimento. Então, a criança acaba... O alcoolismo, no caso, né, também. Pobreza? A pobreza, dificilmente. Dificilmente. Porque isso não, geralmente não é um critério, porque existem outros programas no município, o próprio Guarda Subsidiada, que apoia com algumas despesas dentro de um período para que a família seja promovida, né, com a promoção ali no emprego e uma série de outras situações. Mas a pobreza ela é para ser um critério, assim, o último a ser avaliado então, e a questão nunca é tirada. A questão mesmo é de dependência química, isso, né? Exatamente. A partir do momento que essa família é escolhida, passa em todos os critérios, ela recebe algo para cuidar desse jovem, desse adolescente? Isso, nós costumamos dizer que a família ela faz um trabalho voluntário, né?
mas ela recebe o apoio de um salário mínimo para custear as despesas da criança. Então a equipe técnica acompanha essa despesa, de como é, se eu preciso comprar roupa para essa criança, matrícula na escola, comprar o caderno, enfim, ela vai custear as despesas dessa criança, então ela vai receber um salário mínimo por criança mensalmente, né, para poder custear todas as despesas e principalmente para garantir o bem-estar dessa criança, porque a gente sabe que uma criança e um adolescente dão despesas, né, numa família. O que vocês têm notado da diferença entre uma criança que no passado iria para uma instituição e lá ficava na instituição por anos e anos, né, sem nenhuma perspectiva de quando seria de fato adotada, né, e de um programa como esse, Família Acolhedora? A principal diferença que nós percebemos é na questão do cuidado, né? A criança e o adolescente, ele precisa de um cuidado mais individualizado. O acolhimento institucional geralmente tem de 8 a 10 crianças na mesma casa-lar. E isso dificulta um cuidado, um olhar específico, aquela questão de sentar para fazer a tarefa junto, almoçar junto, olhar no olho da criança quando precisar dar uma bronca ou alguma situação específica. Então, é necessário ter esse cuidado individualizado. Então, na família acolhedora, percebe-se isso, a criança vem com uma série de problemas quando traz da família ali, a dificuldade em respeitar limites, e a família acolhedora consegue desenvolver esse trabalho com a criança e o adolescente, né, mais voltado para os limites, para o respeito, para os valores morais que se tem hoje na sociedade. Então, a família conseguir reproduzir o máximo possível desse modelo para a criança. Existe desde? Em Foz do Iguaçu é um projeto de lei desde 2001, começou a ser executado em 2003, mas a AFA executa desde setembro de 2013. Então, pelo retorno que vocês têm nesses 2 anos aí, desses adolescentes e dessas crianças, o que mudou na vida quando elas estavam com a família que tinha um problema e estão com uma família agora que consegue fazer esse acolhimento para a criança? Na realidade, um caso que nós temos de desacolhimento, que a gente percebe a mudança, é isso. A mãe tinha uma dificuldade muito grande em lidar com os filhos. A partir do momento que ela perdeu a guarda temporária daqueles filhos, ela teve que se reorganizar e aprender a lidar com aqueles filhos. Enquanto isso, eles ficaram numa família acolhedora que fez um trabalho com as crianças, de ensinar regras e limites, e nós trabalhamos com a mãe. Como é que ela deveria respeitar esses filhos, como é que ela cuidaria desses filhos, a questão do trabalho. Então, tudo isso ela aprendeu a se organizar. Quando os filhos voltaram para a casa dela, ela começou a se dar conta do que faltava antes, coisa que até então ela não estava percebendo. Então, é fundamental esse trabalho da equipe técnica, junto à família acolhedora, mas junto à família de origem também. E essa mãe aprendeu novamente, ela sempre amou os filhos, isso não houve dúvida, mas ela aprendeu como cuidar. Então, muitas vezes, ela vem de um histórico também que não aprendeu isso. E aí é feita essa reorganização. Muitas vezes, os problemas se repetem na família. Exatamente. De geração em geração, né? Exato. O que precisa é romper com isso, e daí a importância desse programa, de você apoiar esse programa, saber mais desse programa e até mesmo se candidatar a ser uma família acolhedora. De novo, Luiz, por favor, fala para o nosso público, então, dia e local. Para quem tem interesse, amanhã às 18h30, nós estaremos fazendo a apresentação, a primeira apresentação do ano do Família Acolhedora, tirando todas as dúvidas da comunidade. Qualquer pessoa pode comparecer, tirar as dúvidas. Tem até o telefone aí, né? Isso, nós temos ali o endereço da AFA, né, que é ali atrás do Caique do Porto-Meira, não é difícil de encontrar. E o telefone que nós temos para contato, caso você queira, é o 3527-2856. Pode falar comigo, que sou o coordenador, ou com a psicóloga Josiane, a assistente social Aline. Qualquer um de nós vai tirar todas as dúvidas que tiver, para a gente poder começar esse processo seletivo aí das novas famílias. Eu conversei aqui com o Luiz Rigo, coordenador do programa Família Acolhedora no município de Foz do Iguaçu. Obrigado, Luiz, por ter vindo aqui, obrigado por trazer esses esclarecimentos para os nossos telespectadores do DC Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Bom, e vamos falar de tempo agora. A previsão é de chuva nos próximos dias. Vamos ver. A semana promete ser quente e de muita chuva em Foz do Iguaçu. Na terça-feira, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33. E pode chover 13 milímetros na cidade. Na quarta-feira, o tempo abre um pouquinho, mas ainda continua quente. A mínima para amanhã é de 23 graus e a máxima de 34. Pode chover 5 milímetros. Para quinta-feira, o tempo continua estável. De dia, o sol aparece com poucas nuvens. Pode chover 5 milímetros no fim da tarde e durante a noite. A mínima para quinta é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Anote aí na sua agenda, nesta quarta-feira o Sebrae realiza o seminário Desafios do Crescimento. O tema é Desenvolvimento e Crescimento da Empresa Familiar. As palestras serão realizadas das 7 às 11 horas da noite
no centro de eventos do Hotel Golden Tulip. É voltado para empresários de pequenas empresas e de qualquer setor. As vagas para participação do seminário são limitadas, viu, pessoal? As inscrições podem ser feitas de graça pelo telefone 0800 570 0800. E agora uma dica para quem está atrás de formação profissional: o patronato abriu inscrições para um curso. Cada curso, ao total vai ofertar 40 vagas e são cursos muito bons, profissionalizantes, para o pessoal estar entrando aí no mercado de trabalho futuramente. Esses cursos, as pessoas vão ganhar algum tipo de diploma, algum certificado? Sim, são certificados pelo Senai. Todos os professores são do Senai, só o curso acontece lá no Centro Comunitário da Vila C. E esse curso é para a comunidade toda ou vai haver alguma seleção? Não, é para a comunidade toda. A gente faz as inscrições aqui no patronato, a pessoa traz toda a documentação necessária, a gente faz a inscrição, os 20 primeiros que vier, eles vão ser colocados no curso. Tem algum custo a inscrição? Não, esses cursos que oferecidos aqui no patronato, todos são gratuitos. A gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho você vai ver Foz encara o Atlético nesta quinta-feira. E o espetáculo que trouxe a família da Peppa Pig aqui para o Teatro do Colégio Dinâmica.